2 Samuel, capítulo 23, versículo 8 ao 14. Vamos ler a palavra do Senhor. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete. Não sei se outra versão tem um outro nome aqui, cadê? Mesma coisa. Filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino. Deixa eu ver para cá. Os principais dos três, que brandiu a sua lança contra 800 e o feriu de uma vez só. O homem que tem uma lança e fere 800 homens de uma vez. Sabe que aí tinha unção de Sansão? Imagine você com uma lança ferir 800 homens. Como você se sentiria assim, né? Se vocês ficarem mexendo no meu microfone toda hora, vai dar isso. Vou dar um cascudo em quem estiver mexendo aí, em nome de Jesus. Vai lá, um homem forte lá com a lança na mão, fere aquele rapaz lá depressa. Oh, glória, tá vendo? Falou em ferir, no instante se converte, tá vendo? É assim que a gente faz. Sonoplasta é assim mesmo. Eles ficam futucando, dando um negócio bom aqui pra gente. Aí eles querem deixar do jeito dele, né? Misericórdia. Brincadeira, gente. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auoi. Rapaz, se você colocar um nome de um filho, Auoi, Dodô, na Bíblia tinha um negócio estranho, nome principalmente. Tem gente que escolhe essas coisas assim, viu? Entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Só põe um pouquinho de retorno, filho, para mim, por favor. Acho que vocês baixaram aí. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Olha esse homem. O homem que se levanta fere os filisteus até lhe cansar a mão e a espada ficar presa na sua mão e não soltar por nada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento ao povo, voltou para onde Eliezer estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Aranrita. Rapaz, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Quem puder pegar Léo, pega ele aí agora, em nome de Jesus. Pôs-se Samá, está baixo mesmo, no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu, e os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Pode ser algum microfone que esteja ligado aí, por isso está dando retorno. Baixa só um pouquinho o fundo do teclado, filho, para mim, por favor. Só um pouquinho, em nome de Jesus, para que eu me ouça melhor. Esse não é o daí, Vânia. Só baixa um tiquinho. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem mesmo? Presta atenção, gente. Ninguém faz nada grande sozinho. Ninguém. Pessoas que fazem as coisas sozinho, tenha certeza que vai ser coisas pequenas. Porque quem quer chegar, quer fazer coisa grande, vai precisar de cooperadores. Eu vou repetir para vocês. Toda vez que você for iniciar algo grande, você vai precisar levantar pessoas para estar com vocês, para cooperar. Não existe fazer nada grande só. Você não vai ver na Bíblia homem nenhum fazendo nada grande sozinho. Ah, mas pastor, Deus levantou Moisés, e Moisés fez. Não, Moisés fez porque ele tinha um povo, e tinha Deus com ele. Ah, Deus levantou Noé, e Noé fez. Não. Ah, Deus levantou Davi, Davi fez sozinho. Não, Davi tinha um povo,
E a Bíblia está dizendo que ele tinha os homens valentes com ele, muito valente. No findar da história de Davi, esse capítulo vai contar a história desses homens valentes. Na Bíblia em pesa você não vai ver o frisar do que esses homens fizeram, mas aqui você vai ver o que esses homens fizeram. Além de 30 valentes, dos 400 valentes, os 30 principais, tinha 3 que eram os destaques, eram os príncipes de Davi. Esses 3 se chamavam, o nome é meio estranho, mas vamos lá. O primeiro, deixa eu botar aqui de novo e relembrar o nome desse varão, que esse varão é meio estranho, viu? Versículo 23, 8. Josebe-Basebete, que era considerado lá em 1 Crônicas como Jazobeão, Eleazar e Samar. Josebe-Basebete era o homem que foi para a batalha, e quando ele foi para a batalha com uma lança só. Imagine um homem somente com a lança, sem armadura, sem escudo, sem espada, sem preparo algum de instrumentos que o protegesse. Com uma lança, a Bíblia diz que ele mata 800 homens. 800 homens. O que eu entendo com esse feito aqui, através da vida desse homem? É que vai ter batalhas na nossa vida que a gente vai precisar enfrentar com aquilo que a gente tem. Não existe você querer enfrentar a batalha só com aquilo que você acha que você precisa ter. Você vai ter que enfrentar a batalha com aquilo que você tem. Muita gente é chamado por Deus para enfrentar a batalha, e elas ficam esperando ter alguma coisa para iniciar. Deus não conta com esse tipo de pessoa que espera. Deus conta de tipo de pessoas que avançam, que não desiste e que não olha para trás, e que faz o que tem que fazer com aquilo que tem. Primeira lição que você aprende nesse texto aqui é que Deus, quando chama você, Ele conta com o que você tem e não com o que você acha que tem que ter. Lembra quando Moisés foi chamado? Senhor, quem sou eu? Moisés, não é quem você é quem está te enviando. Moisés, não tem a ver com o que você é, tem a ver com quem está te chamando. Mas eu vou dizer que é quem? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Não, você vai dizer para eles que eu sou o que sou, enviou você. Imagine você contar com um Deus grande, e na primeira batalha que você enfrenta, você diz que não tem condições de enfrentar, porque o que você não tem não é suficiente. Presta atenção em uma coisa. Os príncipes de Davi, eles eram homens normais. Eram homens que enfrentavam total dificuldade. Eram homens que enfrentavam a mesma coisa que a gente enfrenta nos dias de hoje. Os homens estavam ali vivendo uma vida de total esquecimento. Eles estavam vivendo uma vida de desprezo, de não ter valor na sociedade. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eles encontraram Davi em uma caverna, e a caverna era a caverna de Adulão, e quem ia para essa caverna era o povo desprezado, era o povo sofrido, era o povo que não tinha como enfrentar a vida da forma que eles queriam. Mas Davi, ele lança uma palavra para esses homens: eu sou Davi, eu tenho uma promessa, eu tenho um reino, e eu tenho uma herança. Davi, ele inicia a sua palestra, imagino eu aqui, conjecturando, para esses homens que estavam lá, 400 homens valentes, 400 homens guerreiros, e aqueles homens desanimados, aqueles homens sofridos, aqueles homens vivendo uma história de fracasso. E Davi reúne eles ali e diz assim: olha, quem está falando com vocês aqui é um que foi ungido.
é um que foi separado pelo profeta Samuel. É aquele que agradou o coração de Deus, e Deus me ungiu a rei, me deu uma promessa e me deu uma herança. Automaticamente aqueles homens ficam cheios de esperança, aqueles homens ficam cheios de fé no seu coração, e eles fazem uma promessa a Davi: a guerra que você guerrear, nós guerrearemos com você. A luta que você travar, nós lutaremos com você. Não te abandonaremos em momento algum, e viveremos contigo todos os dias na terra enquanto você reinar. Presta atenção. Eles não tinham promessa, eles não tinham herança, eles não tinham reino. Quem tinha? Quem tinha, gente? Venha comigo, senão pode pregar, viu? Quem tinha? Ai. Vocês não comeram mesmo, né? Davi. Quem foi que falou? Só você que sabe, minha filha. Parabéns para ela, vai. Palma para ela. Isso. Deus é bom. Davi. Quem tinha uma promessa? Davi. Quem tinha um reino? Davi. Quem tinha uma herança? Davi. E Jezabel? Tinha alguma coisa? E Eleazar? Tinha alguma coisa? E Samar? Tinha alguma coisa? Não. Eles não tinham. Mas quando Davi estendeu isso para eles e disse: vocês têm o que eu tenho se vocês se unirem a mim. Aí, meu amigo, aquele que não tem força, passa a ter força. Aquele que não tem valentia, não ia querer perder por nada o reinado e a herança e a promessa. E aí o homem que não tinha escudo, o homem que não tinha armadura alguma, se levanta e vai para a batalha. E vai para a batalha disposto a morrer para o seu rei Davi. E vai para a batalha disposto a sofrer por causa do seu rei Davi. E vai para a batalha sem olhar para trás, porque ele tinha um propósito, que era defender o reinado de Davi. Ele não desistiu, não olhou para trás, pegou a sua lança e matou 800 homens. E Eliezer, pastor? E Eliezer? Eliezer é um homem que tinha uma espada na mão, não tinha escudo, não tinha armadura, não tinha mais nada para o defender, a não ser a espada. E a Bíblia vai dizer que ele lutou com tanta determinação, com tanto foco na missão, com tanto empenho, que a espada, a mão dele ficou dormente de um jeito, que quando acabou a guerra, acabou a batalha, ele não conseguiu tirar a espada das suas mãos, de tanta dormência, de tanta força que ele fez para enfrentar a batalha sem olhar para trás, porque ele tinha a mesma missão. Qual era a missão? Defender o seu rei, defender a herança do rei, e defender a promessa que estava sobre Davi, que ia sentar no reino. Preste atenção numa coisa, gente. Quero fazer uma aplicação aqui agora na sua vida. Deus está levantando gente que não tem tudo o que precisa. Escute a sua mão, levante a sua mão para o alto, eu quero profetizar sobre você. Deus está levantando gente que não tem tudo o que precisa, mas com o que tem, vai realizar a obra que tem que fazer. Deus está levantando gente que não tem tudo o que precisa, mas com o que tem, vai em frente sem voltar para trás. E quando todo mundo correr, quando todo mundo pensar em abandonar, você vai se manter na posição, porque você entende que você tem um propósito nessa terra, que é defender o reino, defender a promessa que Ele te fez, e defender a herança que Ele te deu. Escute mais uma coisa.
tinha outro homem que era o terceiro mais comentado da história, Samar. Samar, ele era um homem que fazia todo o plantio. Só que antigamente, esses homens que plantavam, os inimigos vinham na hora da colheita para roubar o plantio. Presta atenção, gente, é muito fácil, né? Depois que está tudo plantado, está dando fruto, né? Está já na hora da colheita, chega sempre o inimigo querendo roubar. Chega sempre o inimigo querendo arrancar a colheita. Mas eu vim aqui nessa noite profetizar sobre a sua vida, que no momento da colheita, inimigo nenhum irá arrancar se você vai se tornar um Samar hoje. O que é que esse homem faz, esse Samar? Samar, quando sabia que os inimigos vinham, ele já estava pronto. Ele se metia na frente da colheita para defender toda a colheita. Quando o inimigo vinha, ele disse: aqui ninguém passa, aqui ninguém toma, aqui ninguém entra, aqui ninguém invade. Se passar dessa linha, você morre. Se você estiver disposto a morrer para tomar minha colheita, venha para cima, porque você vai morrer, porque ninguém na colheita, ninguém está. Porque o meu sacrifício é meu, e eu não vou deixar tomar nada. Então Davi tinha segurança em Samar, porque sabia que Samar estava protegendo toda a colheita deles. E aí por isso que esse homem é honrado no final da história de Davi. Porque Davi não fez nada só. Davi fez com pessoas que tinham a vontade de cooperar com ele para fazer parte daquilo que Davi tinha sobre ele. Vai ter pessoas na nossa vida que vão se aproximar de nós, vai se aproximar de você, não para tomar o que você tem, mas para fazer parte das promessas que já foram liberadas sobre a sua vida, para desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. E não adianta você dizer que essa pessoa não vai participar, porque o que Deus tem para você, Deus também reparte com o outro. Deus pode ter prometido a você, mas você será o canal de bênção para abençoar outras pessoas. Os homens que não tinham nada, tiveram alguma coisa por causa de Davi. Porque Davi tinha. Porque Davi era alguém. Guarde isso, uma coisa para você. Toda vez que você colher algo, que você tiver no momento da colheita, sempre vai levantar invejosos para a sua vida. Pastor, mas é ruim, é muita gente invejosa, e eu tenho uma notícia para te dar: invejoso nunca vai acabar. Então para de reclamar dos invejosos e começa a ter estratégia para livrar eles de perto de vocês. Porque Deus está lhe dando estratégia aqui para lidar com o invejoso, e não ficar reclamando do invejoso. Porque tem gente que reclama tanto do invejoso, invejosa, a fofoqueira, a vizinha, não sei o quem, pererê. Para com isso, gente. Está na hora de você se levantar como Samar, proteger aquilo que Deus tem te dado. Está na hora de você enfrentar o invejoso, o inimigo, como Samar, e proteger a colheita que Deus tem para você. O que é para você, não adianta. Mas se você levantar contra a minha vida, eu vou botar o olho grosso. Que olho grosso, gente? O olho grosso dele vai porrar, porque não tem como pegar em você. Vão se levantar contra a minha vida, porque chegou o momento de eu desfrutar, e agora o inimigo está se levantando com a fúria total, está se levantando para cair. Isso depende de como você vai se posicionar, tá? Porque às vezes a pessoa acha: o inimigo vai cair, mas você está parecendo uma lerda, um lerdo. Aí o inimigo não cai não, o inimigo te atropela. Porque não adianta você ser uma pessoa despreparada, você tem que estar preparado. E com o quê? Com aquilo que você tem. Com o quê? Com talvez só uma espada ou uma lança. E com o que mais? Com a estratégia para proteger aquilo que Deus te deu. Deus te deu. Então, tem gente que inveja a sua colheita porque não respeita o processo que você passou para colher. Você quer ver? Quando você compra um carro novo, a pessoa que quer celebrar com você: que bênção, minha irmã, Deus te abençoe e te prospere cada dia mais, que você seja uma pessoa totalmente próspera nessa terra, que maravilha, Deus é fiel sobre a sua vida. E o invejoso: quanto foi esse carro?
Você não tem dinheiro para pagar para ter estar perguntando, alma. Quanto foi isso? Rapaz, não é muito desperdício, não. Aí você já sabe que é invejoso, você já assim, gente. Trabalhar a benção. Respeita a minha colheita. Ei, vigia que você não sabe o que eu passei para desfrutar desse carro hoje, tá? É muito fácil você ver o resultado e não olhar o processo. Não sabe o que eu sofri, o que eu trabalhei, o que eu tive que sacrificar. Porque ninguém vê você acordando 5 horas da manhã. Ninguém vê você trabalhando em oculto. Ninguém vê você se dedicando, se esforçando, fazendo de tudo para prosperar. A pessoa, quando você prospera, está próspero. É ladrão. É ladroa, não é ladra. Até bota apelido diferente. É porque é assim, gente. E aí vocês ficam preocupados. Ai, meu Deus do céu, eu não posso mais postar nada que o inimigo se levanta. Deixa o inimigo se levantar para cair. Porque está na hora de você glorificar o nome de Jesus, exaltar Ele por aquilo que Ele te dá, por aquilo que Ele te abençoa, por aquilo que Ele faz. E se você não for glorificar Ele, infelizmente, como é que a gente glorifica? Testemunhando, vivendo, desfrutando. Ah, não, mas isso é tanto inimigo. Ô, irmão, se afasta desse grupo de inimigo e começa a andar com gente de cabeça erguida, gente de fé, gente de guerra, gente de batalha, gente que sabe sacrificar para desfrutar daquilo que um dia ela vai desfrutar. Não tem esse negócio. Aí fica andando com aquele saco, estou fraco. Aí quer ser forte. Não vai ser forte nunca. Está mais fácil uma pessoa dessa te arrastar para um buraco do que você levantar ela. Agora junte com brasa viva para você ver se o fogo não começa a acender, se a brasa não começa a tocar, se você não começa a ser cheio e ver as coisas começar a acontecer. Meio. Sai do meio e vai para um meio diferente. E aí, essas turmazinhas que nos inveja, não vai deixar de existir. Não tem como. Pastor, mas na minha família tem minha irmã que não aguenta ver eu ter nada. Na minha também deve ter, viu? Nas melhores famílias tem, infelizmente. E aí, você vai fazer o quê? Vai ficar olhando para ela ou vai viver sua vida? Hein? Ah, pastor, mas é porque minha mãe teve um casamento destruído. Não torce pelo meu. Não vai torcer nunca, porque o dela foi destruído, ela não foi feliz. Então, infeliz só gosta que os outros sejam felizes para ficar contando história com ela. Está na hora de você largar a mamãe, papai. Se afasta. Ah, mas é minha mãe. É minha mãe de longe. Eu te abençoo, mãe, eu te honro, eu te amo. Mas fica lá e eu cá, porque nesse negócio aqui quem manda sou eu. Está na hora de crescer, sai do berço. Sai do colinho de neném. Vai ficar nisso até quando? Isso é coisa de gente fraca, gente. Ah, porque meu pai porque quer que eu monte negócio igual o dele, mas ele não prospera, está fracassado. Mostra para teu pai a realidade da vida dele. Pai, até aqui eu sou grato a Deus pelo que você fez pela minha vida, porque eu tive um pai assim, que queria, porque eu queria que seguisse ele. E eu disse para ele, meu pai, eu estou aqui para ajudar você no caminho. Quer um carro? Tome. Quer dinheiro para montar sua distribuidora? Tome. Vai lá e faça seu negócio, eu não quero nada. Eu só quero que você ganhe seu dinheiro para parar de pedir o meu. Mas não era por nada não, é porque ele estava fraco. Porque ele tinha dinheiro numa época, e numa época ele deixou de ter. Então ele se afundou na tristeza de perder a riqueza. E eu estava mostrando a ele que agora que ele poderia ser rico de verdade, porque ele tinha Jesus e tinha tudo para prosperar. E ele foi para cima depois. Ele entendeu que o propósito era continuar e não desistir. E eu impulsionei ele até o fim da vida dele, mostrando para ele que eu ia estar do lado dele todos os dias, mas eu não ia deixar ele me afundar.
olhando para a minha vida, meu pai não acreditou em quem eu seria, minha mãe não acreditou em quem eu seria, talvez minhas irmãs não acreditaram o que eu seria, ninguém da minha família um dia disse assim: esse menino pode ser alguma coisa que preste, mas Deus lá em cima estava me vendo e estava dizendo: esse aí é o que eu quero pegar para levantar e fazer ele ser diferença, porque sobre ele eu tenho uma promessa, eu tenho um reino e eu tenho uma herança. Aí eu olho para Davi, insignificante, um homem que não tinha nada, mas Deus tinha olhado o coração dele. E quantas pessoas estão desvalorizando, Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando quem você é. Deus está olhando o que você está fazendo com aquele pouco que você tem. Deus está olhando o que você está fazendo com aquela sua ferramenta que Ele te colocou na sua mão, que é a espada. E que espada é essa? A palavra. A palavra de Deus é a arma que nós temos para fazer com que tudo aconteça na nossa vida. Não tem outro instrumento, não tem profeta que se levante, até mesmo que a gente acredite neles, para dizer como será a sua vida. Quem diz como vai ser a sua vida é a palavra de Deus. Onde estão as promessas? Na palavra. Onde eu sei que eu sou herdeiro de um reino? Na palavra. Onde eu sei que minha vida vai prosperar? Na palavra. Onde eu sei que meu casamento vai dar certo? Na palavra. Onde eu sei que meus negócios vão dar certo? Na palavra. Onde eu sei que a minha vida... Eita, meu Deus do céu, na palavra. Mas será que a palavra está na sua mão, ficando dormente por onde você anda? Porque esses homens, eles viveram um propósito, viveram uma missão e viveram a vida deles totalmente, vivendo o dia dele comum, como o dia dele espiritual, focado na promessa. Eram os homens que não tinham fé, eram homens que não tinham esperança, eram homens que não tinham nada, mas quando Davi chegou na vida deles, eles começaram a ter fé, ter esperança, servir um Deus vivo e entender que o propósito estava sobre a vida de Davi. Então eles compraram a briga de Davi e fizeram uma aliança com Davi. Quem era Davi no Velho Testamento? Escute isso: tipologia de Cristo. Quando você estudar, você precisa fazer uma hermenêutica do texto. Vamos falar teologicamente, mesmo que eu não goste. Mas a hermenêutica vai fazer com que você traga a existência do velho com os personagens que estão nela e levem ao centro. E o centro é quem? Cristo. Se Davi era a tipologia de Cristo, Davi tinha o quê? Uma promessa, um reino e uma herança. Era assim ou não era? E Cristo era o quê? O rei, o herdeiro e o prometido. Se Cristo era o rei, Ele deu a mim e você o reino. Se Cristo era o herdeiro, Ele deu a mim e a você a herança. Se Cristo era o prometido, Ele deu a mim e a você a promessa, porque tudo estava sobre Ele, e Ele veio na cruz do Calvário por amor de mim, por amor de você, para dar a mim e a você um destino que ninguém pode apagar, uma promessa que ninguém poderia apagar, uma herança que ninguém poderia tomar, um reino que ninguém poderia tomar. Cristo, Ele é o único e alto, suficiente para a minha vida, para a sua vida. E as pessoas dizem assim: mas eu quero ser como Davi. Espera aí, gente, escuta uma coisa. Nós nunca seríamos e nunca poderíamos ser como Davi. Ah, mas você vai ser como Davi e vai matar o gigante como Davi matou. Oh, irmão, primeiro que você não era Davi ali na história. Você é aqueles que estavam sem lutar. Mas por que vocês venceram? Vocês venceram porque Davi venceu a batalha. Quem guerreou? Davi. Diga comigo, quem guerreou? Davi. Quem matou o gigante? Davi. E quando Davi mata o gigante, quem é que vence? O povo de Israel. Então nós éramos quem? Aqueles que não enfrentavam a batalha.
Por que você está falando isso, pastor? Porque no Novo Testamento é a mesma coisa. Quem foi na cruz? Jesus. Quem batalhou? Jesus. Quem fez tudo? Jesus. E a gente era quem? Aquele povo que Jesus fez, e por Ele fazer, nós se tornamos vencedores nele. Então nós se tornamos herdeiro nele, prometidos nele. Então tudo é por intermédio de Jesus. Pastor, mas eu amo o pastor Fábio. Continue me amando, mas não é por intermédio de mim, é por intermédio de Jesus. Eu, arroz de quinta. Jesus, de primeira qualidade. Jesus, maravilhoso. Único e suficiente Salvador. Jesus, aquele que merece honra, glória, adoração, prostração, que merece o culto que nós estamos vivendo aqui. Sem Jesus, nada somos. Com Jesus, somos herdeiros. Herdaremos tudo que Ele tem para a nossa vida. Com Jesus, fazemos parte do reino de Deus. Com Jesus, somos filhos adotivos por intermédio dEle. Com Jesus, viveremos todas as promessas que foram liberadas nessa palavra. Com Jesus tudo. Sem Jesus, segura na mão do teu irmão e fala assim, ó, esse tipo de gente aqui, como Eleazar, Samai e Jeroboão, é que vocês precisam se espelhar. É homens que não desistiam, é homens que enfrentavam batalha, é homens que iam para cima, é homens que não desanimavam, é homens que não tinham medo de morrer, é homens que não tinham medo de sofrer, é homens que não estavam nem aí para nada. E eles foram o quê? Participantes de uma promessa. E nós, pastor? E agora? E a gente? Esses homens não tinham nada, gente, nada. Encontrou Davi, aquele que tinha um poder, tinha algo para compartilhar. Esses homens não tinham herança, não encontraram, não tinha ninguém para ceder nada para eles. Eles batem de quem? Bate frente com Davi na caverna de Adulão. Uma caverninha. Olha o que está escrito em 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 e 2. Vamos ler aqui rapidinho. Primeira Samuel 22, 1 e 2, eu vou ler. Falou Davi o Senhor as palavras deste cântico no dia... eu estou em 2 Samuel. Primeira. Eu estou me acostumando a voltar a estar incentivando a vocês a andarem com Bíblia na mão. Por mais que eu tenha uma Bíblia aqui no tablet, tenho várias Bíblias no celular, mas às vezes vocês, por se espelhar em mim, não traz Bíblia para a igreja. Não, é porque eu tenho um telão, eu já tenho aqui tudo anotado. Está diferente. Eu já meditei em casa para vir para cá, mas agora eu vou trazer a Bíblia para você nunca mais andar sem Bíblia. Então, crente anda com Bíblia, tá? Eu já vi muitos crentes tendo livramentos de Deus só porque estava com a Bíblia no carro, só porque estava com a Bíblia na mão. Você já viu historinha? Aquelas histórias não são fictícias não, aquela realidade. Porque a maioria dos ladrões, dos estrupadores, ou o que seja, estão desviados. E eles temem ainda a Deus, às vezes, mais do que tem que estar na igreja. Eles só não conseguem voltar. Mas você pode ser um porta-voz de Deus com a palavra na mão, para ter uma palavra para fazer essa vida voltar. Então, ande com sua espada na mão. Davi retirou-se dali e se refugiou aonde? Na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele.
Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Achava como? Em outra versão tem como aqui? Versículo 2. Bota o 2. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto também. E todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400. Então eu estou provando para você na Bíblia que esses homens não tinham nada. Eram endividados, amargurados de espírito, viviam uma vida apertada, uma vida de desilusão, uma vida de sofrimento, uma vida de depressão, uma vida totalmente insignificante. Eles foram encontrar com Davi na caverna de Adulão, e lá na caverna de Adulão, Davi levanta esses homens. Sabe quem é a igreja? Uma caverna de Adulão. Por quê, pastor? Porque aqui entra pessoas assim, endividadas, sofridas, depressivas, pessoas que estão vivendo uma vida de aperto, de sofrimento, de dor. E aqui Deus tem uma palavra para levantar vocês e mostrar para vocês que vocês fazem parte do que Ele tem para vocês. Que Jesus é aquele que vocês precisam para mudar a história de vocês e fazer vocês desfrutarem daquilo que está sobre Ele. Está sobre quem? Sobre Ele. Não adianta o ser humano dizer: eu não preciso de Jesus. Precisa. Se não tiver Jesus, não tem herança, não tem promessa, não tem reino. Com Jesus, herança, promessa e reino. Sem Jesus, nada. Com Jesus, fala alto. Com Jesus, você pode aplaudir a Jesus, gente? Eita, que Ele é maravilhoso. O engraçado é que Davi podia recrutar os homens nas melhores escolas, nas melhores rodas de homens guerreiros e valentes, mas Davi recruta os homens que estavam só sofrendo, que estava fraco, que estava endividado. Por que isso? Porque Deus, quando olha para mim e para você, Ele olha para a gente dizendo: olha, eles dependem de mim, e para eu fortalecer eles, eu preciso fazer algo por eles. E esse algo Jesus já fez, que foi morrer na cruz, que foi entregar a sua vida, que foi fazer com que eu e você fosse perdoado pelos nossos pecados e nos colocasse na mesa, sentado entre os príncipes com Ele. Esses homens sentavam na mesa com o rei, eles eram os príncipes. Nós seremos os príncipes que sentaremos na mesa com o rei Jesus. E uma coisa certa, presta atenção. Quando Jesus ele nos dá essa promessa, está lá escrito deixa eu ver se eu anotei aqui o texto, no Salmo 113, versículo 7 e 8, vamos ler, eu acho que é aqui, se não for, eu esqueci de anotar, viu? Depois você me cobra, mas eu vou falar o texto que está aqui na minha cabeça, só quero saber se é no Salmo 113, versículo qual? 7 e 8, Ele ergue do pó, não, a gente tem que ler junto, vamos lá? O 7 e 8, vamos junto? Presta atenção, gente. Quem aqui quer levantar pobre do pó? Só quem tem Jesus entende que Ele ama fazer isso. Só quem tem Jesus sabe que os necessitados precisam de uma mão.
que não tem Jesus, vive a vida dele independente dos outros. Ah, pastor, você está batendo em mim, tô. Não sei se é aqui ou quem está me assistindo, ou se é em outra igreja que esteja me ouvindo. Não sei, estou batendo mesmo. Porque se você não se compadecer com as pessoas, com os necessitados, com os órfãos, com as viúvas, e se apartar das coisas desse mundo, vocês não cumprem o que é a verdadeira religião em Cristo, que está em Timóteo, capítulo 1, versículo 27. Porque a verdadeira religião, bota lá, Timóteo capítulo 1, versículo 27, para você ler, para você aprender. Eu sei que tem gente que não gosta muito de ler Bíblia aqui, mas vai aprender a ler Bíblia o ano todo aqui, que eu vou pregar a Bíblia a vida toda. Vamos! Cadê, varão? Oxe, meu Deus do céu, não perde foco não. Já saiu para o meu lanche. Ah, vou ter que pegar esse Edu, varão, não tem jeito não. Ele não está aí não, é? Cortaram meu microfone. Cadê? 1 Timóteo, bota aí por favor, Timóteo 1, 27. 27. É Tiago 1, 27, né? Desculpa, meu filho, obrigado, viu? Tiago 1, 27. Capítulo, versículo, gravei, só não gravei o livro. Isso, meu lindo. A religião pura, vamos ler todo mundo de novo? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Não adianta você dizer que tem uma religião, que é cristão, se você não faz isso. É muito fácil pedir para si mesmo, mas cadê você pedir para o irmão que está do seu lado aí agora? Está na hora de você começar a abençoar os outros. Está na hora de você começar a orar pelos amigos, para você ver o que Deus faz. Quando Jó se levanta para orar pelos amigos dele, Deus vira o cativeiro dele. A Bíblia diz que quando ele ora pelos amigos que vêm até ele, Deus muda o quadro dele e dá o dobro daquilo que ele tinha. Sabe quando é que Deus vai começar a abençoar você? Quando você se posicionar na posição que Cristo é. Cristo tirou a vida dele, deu a vida dele, se entregou por mim, se entregou por você, ou seja, ele negligenciou ele para aceitar você, por amor de você. Fala para você mesmo: eu nunca vou ser egoísta. Eu vou começar a pensar nas pessoas. É na hora de você chorar com os que choram, se alegrar com os que alegram. Está na hora de você sentir a dor do outro. Você acha que Davi não tinha dor? Tinha. Você acha que Davi não sofria? Você acha que ele foi fazer o que na caverna de Adulão? Só que lá ele viu a incapacidade do povo maior do que a deles. Ele viu o povo sofrendo mais do que ele. Ele viu o povo, ele disse: espera aí, estratégia. Eu vou fazer desse povo os meus guerreiros, para lutar comigo a mesma guerra que está me causando dor, que está me causando sofrimento, que está me causando angústia, mas eles não conseguem. Eu não posso ser igual a eles, porque sobre mim tem uma promessa. Tem quem? Tem o Espírito do Senhor. Por mais que você se sinta fraco, por mais que você se sinta angustiado ou angustiado, por mais que você tenha limitações, quem está sobre você é maior que todas essas coisas. Quem está sobre você é maior do que todo esse sofrimento, do que essa angústia, do que essas limitações. É o Espírito de Deus Pai. Ele está aí em você. Ele está dentro de você. Ele está dentro do seu coração. Eu sinto a presença dele aqui. Ele está aqui conosco. Ele está no nosso meio, ele está na nossa vida. Ele está tocando na gente agora. Ele está enchendo você agora. Ele está dizendo: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não te abandonarei,
não te deixarei órfão, não te deixarei desamparada, desamparado, não te deixarei humilhada nem humilhado, pelo contrário, eu exaltarei vocês em meio ao povo que está se achando que é alguma coisa. Eu vou pegar o pobre, eu vou pegar o necessitado, eu vou fazer de vocês e levantar vocês de uma forma poderosa para confundir essa nação e mostrar que eu sou na vida de vocês. Ele vai levantar você, Ele vai levantar sua casa, Ele vai levantar sua família. Os príncipes de Davi não foram forjados em palácios, eles não foram forjados em holofotes, eles foram forjados dentro de um buraco, onde as pessoas se escondiam. Sabe o que acontece com a igreja? Às vezes quem está lá fora não sabe quão é bom estar aqui dentro. Às vezes quem está lá fora não sabe o quanto é maravilhoso estar aqui dentro. Aí sabe o que eles fazem? Eles criticam, eles apontam, eles chamam a gente de pobre, eles chamam a gente de pessoas que não têm inteligências, né? de fracassados, eles chamam a gente de todo tipo de coisa, mas não sabem o que estão vivendo, não sabem o que estão passando, não sabem o que é isso aqui, não sabem o que é o poder de Deus, porque nunca desfrutaram do poder de Deus. Eu me lembro quando eu abri a igreja 13 anos atrás, pastores se levantaram para destruir a obra que Deus tinha levantado. Pastores, eu não estou falando de irmãos, de irmãs, se levantaram para destruir uma obra. Eu nunca me levantei contra eles, nunca disse nada, olhava para frente, olhava para Cristo e continuava fazendo a obra, sem desistir, sem desanimar, porque eu tinha uma promessa, eu tinha que fazer aquilo que Deus estava determinando eu fazer, e não tinha como parar. Tinha vontade, pastor? Tinha, mas a vontade ia embora ao momento que o Espírito Santo dissesse: embora que eu estou com você. E aí você vai para cima e não para porque alguém está querendo te paralisar. Eu era criticado: esse pastorzinho vai roubar vocês. E o ladrão era eles. Esse daí, metido, não fala com ninguém. E desculpa, eu não falava com eles mesmo não, porque eu não tenho um amigo pastor. São poucos, muito poucos. Se eu tiver 2, 3, no máximo é contado de dedo, fora os pastores que eu tenho aqui. Eu estou falando amigo lá fora, não tenho. Por quê? Porque eu não vivo uma disputa. E infelizmente no nosso meio tem disputa. Eu não tenho tempo para perder com esse povo que disputa. Eu tenho tempo para perder com o povo que quer somar para o reino. Então quando eu vejo disputa, eu caio fora, por fora. Porque não é porque eu sou melhor do que ninguém não, é porque eu não estou aqui para perder tempo com gente que está pensando ainda em coisas loucas. Porque o tempo que eu era menino, agora eu não estou mais menino, não tomo leitinho, sou maduro. Então meu tempo é precioso. Me chamam para convenções de pastores, para quê? Ver cadeira voar? Não quero isso. Eu tenho uma missão, eu tenho uma obra. Aí eles achavam que eu era metido. Eu disse: não era metido, pelo contrário, recebia todo mundo, sentava no chão, comia meu feijão feito por aquela mão de meleca que o povo pega assim, escarra na hora de fazer o feijão, né? Irmã, eu também um dia já comi meleca, vou comer a sua hoje. Não tinha esse negócio comigo, nunca tive isso. Sem entrar, sem sair em qualquer lugar, mas eles me criticavam, mas eu estava vivendo um propósito. O seu propósito não pode ser paralisado por causa de crítica. Até porque as críticas não é aquilo que você é aquilo que eles criam na mente deles. Se fosse falar uma verdade, na mesma hora, quem era eu? Ia lá me arrepender na hora. Mas era em verdade. Então, em verdade, é problema de quem fala em verdade. Você sabe quem você é. Claro que alguns às vezes se cegam, viu? Tem que tomar cuidado com a cegueira.
para não ficar cego, porque às vezes a pessoa está falando com você, e a pessoa está ali do seu lado, te ama, principalmente nos casamentos. Às vezes a mulher está ali falando com o marido, e o marido finge de louco, que não ouve nada, e vice-versa. Está falando, não muda isso, não vamos fazer isso aqui, que isso aqui desagrada um, desagrada outro, e a pessoa está ali fingindo de louco. Não existe isso não. Você não é o dono do saber. A verdade é Cristo. E Cristo é a única verdade. Se você tiver com a verdade que é Cristo, está tudo certo. Se for a sua verdade, não é Cristo. Então cuidado. Cristo mandou fazer como? Sim, Senhor, Senhor Jesus, estou aqui para cumprir. Acabou. Não é a sua verdade. Então nós temos que cumprir princípios. Porque quando cumprimos princípios, vivemos o propósito de Deus da gente aqui na terra. Então, esse momento da igreja foi um momento de transição, um momento de início, e todo momento de início é luta por cima de luta, e até hoje não acabou, porque até hoje eu estou no início. 13 anos só, ainda sou criança, é ou não é? Quem disse que amadureceu? Aí está na hora dos aborrecentes, sim ou não? Essa idade, meu irmão, é problema que não... Ei, meu Deus do céu, bom é ser criança. Bom é trocar fraldinha, hein, pai? Pai de menino de 13 anos, de 14, de 15, de 16. Sangue de Jesus tem poder. Eles querem ser nossos donos, querem mandar na gente. A gente não sabe nada na cabeça deles. Isso é engraçado. A gente não sabe nada, não instruiu nada, não tem como orientá-las, porque eles sabem tudo que a rede social ensina. Há um mundo de fantasia, um mundo de Alice no País das Maravilhas, ele acha que é a realidade. E aí vá. Você perde a cabeça, dá uma surra, aí já quer te botar na cadeia. É assim, os filhos de hoje. Aí quando eu abro mão, meu pai, você me abandonou. Eu? Está sentindo, é? Se tu me ama, suplica a Deus agora para eu voltar, para eu te abençoar de novo. Porque eu não tenho esse negócio não. Quem pariu filho grande é elefante, tá? Não tem esse negócio. Eu entrego na mão de Deus e acabou, meu irmão. Eu criei você para o mundo, eu não criei para mim. Esse negócio de ficar dependente de filho, Deus me livre e guarde. Já fui um dia. Minha esposa me ensinou a me libertar. Ela foi uma mulher que me ensinou a me libertar de meus filhos. Não que eu não ame, não que eu não quero ver eles debaixo da mão de Deus poderosa e fazendo tudo aquilo que Deus tem na vida deles, mas eu não vou morrer por causa deles mais. Não morro, porque eu tenho que cumprir aquilo que Deus me chamou para cumprir. Esse negócio de mãe sofrer porque o filho está ali perdido. Ei, mãe, se levanta como uma guerreira e começa a orar com fé. Mas se você duvidar e se abalar, tenha certeza que o seu filho nunca vai mudar. Porque Deus só age quando você usa a sua fé. Deus só age quando você acredita mesmo de verdade que Deus vai lá na caverna de Adulão do tráfego lá resgatar ele. Fora isso, Deus não age. Então, infelizmente, quer fumar maconha? Fume. Quando a polícia te pegar, você com mó de maconha na mão, você vai tomar umas na cara que eu queria te dar e não podia te dar. E aí o policial não tem essa autoridade, ele já chega dando. Maconheiro descarado, né? Assim ou não é? Não é? Já dá com força já. Quer ousado, ousadinho. Quer fazer isso? Vá, meu filho, se estrague aí. Depois chore o leite derramado, que eu estou aqui para estender a mão sobre você. Infelizmente, gente, é a vida. Você não pode paralisar porque alguém quer te paralisar. Sai desse passado de dor, de sofrimento, de angústia, porque Jesus pagou tudo na cruz do Calvário e te fez mais do que vencedora e vencedor em Cristo Jesus. Uma coisa é quando eu não entendia, uma coisa é quando eu não sabia, uma coisa é que eu não entendia a palavra, não tinha discernimento de palavra, não sabia nada. Hoje, a palavra de Deus diz que Deus conta até o nosso fio dos nossos cabelos. O meu está faltando esses dias que está caindo, que só, acho que é a velhice chegando. Tem hora que a gente olha assim, meu Deus, quanto cabelo é esse? É que o Senhor deixou de contar esses. Mas é assim, isso acontece com a gente.
E aí a gente, quando vê tudo isso na nossa vida, abra por favor para eu finalizar, 2 Coríntios agora, lá em 2 Coríntios capítulo 5, eu vou mostrar para você o que eu estou falando na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova as coisas velhas, e eis que tudo, se você está em Cristo, você não tem como ficar trazendo o velho. Se você está em Cristo, você não tem como ficar voltando ao passado, cheio de vitimismo, cheio de mimimi. Eu não consigo me curar. Consegue sim. Está faltando uns alfinetados em você. Está faltando um pastor doido para lhe dizer que você tem que tomar vergonha na cara. E eu sou um deles. Eu sem pena, sem dó e sem piedade, mas cheio de misericórdia e compaixão. Mas uma coisa é certa: a única coisa que nos liberta é a verdade. Não é a massageação de ego. Se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, Deus está fazendo surgir na sua vida coisas novas. E só vive o novo quem abandona o velho. Não existe pessoas viverem novo sem abandonar o velho. Está na hora de você abandonar o velho, jogar fora, deixa o lixo lá, deixa a mágoa lá, deixa o rancor lá, deixa a humilhação lá, deixa o sofrimento lá, deixa a perseguição lá, deixa aquelas palavras malditas lá, deixa tudo lá, deixa a traição lá, deixa tudo lá. E vamos viver o novo. Vamos viver o que Deus tem para a gente. Está na hora de a gente viver tudo isso. Olha o que o versículo 18 diz, para finalizar e acabar agora. Já acenderam até o mistério de uma luz aí. Eu estou gostando desse negócio organizado. Eita glória! Ora tudo. E tudo isso provém de quem? Que nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, nós estávamos o quê? Afastados, sem conhecimento, totalmente perdido. Mas por intermédio de Cristo Jesus, Ele nos reconcilia e nos deu o ministério. O ministério. Fica de pé aí agora em nome de Jesus. Príncipes, fiquem de pé. Eleitos, eleitas, fiquem de pé. Herdeiros, fiquem de pé. Amados por Cristo, fiquem de pé. Tomados pela promessa de Deus, fiquem de pé, com cabeça erguida, porque Deus está com vocês. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu vim te dizer uma coisa nessa noite: não mais as dívidas, não mais a vergonha, não mais a amargura, não mais ao desespero, não mais ao desprezo, não mais a humilhação, não mais o nome no Serasa, não mais a dificuldade. Você está na fortaleza, que é a caverna de Adulão, que é a igreja. É o lugar que Deus tem uma palavra para você e dizer que você vai vencer esse mundo de aflição, porque Ele venceu e também te deu o poder para vencer. Você é mais que vencedora, mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele está dividindo comigo e com você o reino dele. Ele está dividindo comigo e com você a herança dele. Ele está dividindo comigo e com você as promessas que foram liberadas sobre a nossa vida por intermédio de Jesus de Nazaré. Deus dividiu comigo, Deus dividiu com você. Então não perca essa promessa. Não perca essa herança que Ele te deu. Não perca o reino que Ele te deu. Porque agora está na hora de ver o novo de Deus. Sofreu no 2024? 2025 é bola para frente. Chega de olhar para trás.
Chega de olhar para 2023, 2022, chega de olhar 20 anos atrás. Chega de olhar para trás, está na hora de olhar para frente. Para de cantar lamúrias, lamentação, para de se lamentar. Está na hora de você cantar o hino da vitória e dizer que o Senhor é contigo e que você chegou aqui porque Ele venceu com você essa batalha e está te dando a oportunidade de você vencer todos os dias da sua vida. Deus é com você, Deus é com a sua casa. Levante a sua mão para o alto. Pai, estamos aqui na tua presença. Queremos bendizer o teu nome mais uma vez. O que seria de nós sem o Senhor? O que seria da nossa vida sem o Senhor? Obrigado porque o Senhor nos resgatou na caverna de Adulão. Esse lugar é um hospital. Esse é o lugar, meu Pai, é um consultório de psicologia. Esse é o lugar, meu Pai, é um consultório de psiquiatria. Esse lugar é um lugar de terapia espiritual. Esse lugar é um lugar de cura divina, de maravilha, de libertação, de transformação. Esse lugar é lugar onde a gente entra desanimado e sai feliz, onde a gente entra triste e sai alegre, onde a gente entra, meu Pai, de uma forma sem esperança, e o Senhor coloca uma esperança para que a gente tenha uma semana cheia de paz e prosperidade, cheio de sucesso na nossa vida, que uma vida da gente seja uma vida totalmente perfeita em Ti, meu Pai, porque o Senhor é o Deus da perfeição, o Senhor é o Deus do amor, o Senhor é o Deus que estendeu sobre nós. Nós te agradecemos por Cristo Jesus, nós aplaudimos a Cristo Jesus nessa hora e damos glórias a Ele, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é poderoso, aleluia!